Obra: Perturbações Espirituais, de Divaldo Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 14. Providências Salvadoras. Toda vez, quando em plena luta, recebe-se suprimento de energias e orientações saudáveis, faz-se mister manter a mente nos propósitos superiores, evitando as reflexões doentias, que restabelece o clima de morbidez anterior e atrai os comparsas do mal que se rejubilam com a situação. Não foi isso exatamente o que aconteceu. Passados aqueles momentos de quase euforia e pacificação, um dos companheiros mais atormentados voltou aos pensamentos anteriores, considerando que, embora as boas resoluções, essas não bastavam para o reequilíbrio da instituição. Era necessária uma atitude radical, a exoneração dos atuais diretores e nova eleição, tendo-o à frente dos destinos da casa, sem dar-se conta do desequilíbrio de que se fazia portador. É certo que os demais diretores não haviam agido com a segurança e correção exigíveis, mas ele também fazia parte do conselho administrativo, e todos os erros que apontavam nos outros haviam recebido a sua anuência, sendo em consequência também responsável. Nesses momentos, a cegueira imposta pelo egoísmo leva suas vítimas ao desvario e torna-as perigosas. Novamente, sob a ação de perverso adversário desencarnado, que lhe pesava na economia moral com a qual mantinha dívida significativa e que agora se vinculava às hostes adversárias do Cristo Jesus, permaneceu remoendo comportamentos antagonistas, cultivando antipatias pessoais e confundindo-as com o falso zelo que demonstrava, o que o tornava pedra de tropeço. Hábil na maledicência, sabia confundir as pessoas honestas que o escutavam. Com facilidade, atraía os seus ouvintes menos vigilantes e, espalhando boatos desairosos sobre um e outro, insinuações perniciosas, apontava condutas que afirmava não serem compatíveis com os estatutos do centro espírita nem com a doutrina consoladora. Chegando ao lar, sob a pressão do inimigo que voltou a assediá-lo, pôs-se a escrever aos amigos que lhe compartilham as ideias e estava disposto a continuar criando embaraços prejudiciais ao trabalho de restauração dos valores da instituição, com a previsão de que essa maneira seria desastrosa para o labor de reequilíbrio da obra. Dr. Bezerra de Menezes consultou o guia espiritual da casa e organizou uma reunião mediúnica especial para atendimento exclusivo ao paciente e ao seu adversário desencarnado. Às primeiras horas da madrugada seguinte, reunimos-nos àqueles que nos encontrávamos em tarefa especial e alguns dos servidores dedicados ao intercâmbio mediúnico. Foi convidada com carinho e respeito a senhora Margot, viúva operosa e médium sensível, acostumada ao atendimento aos irmãos em agonia além do túmulo. O presidente da sociedade, mais diversos membros do conselho, foram trazidos em desdobramento pelo sono fisiológico para a sala onde se realizavam as reuniões habituais e, sob a caridosa supervisão do médico dos pobres e a cooperação dos abnegados companheiros, teve início a atividade socorrista. Ao proferir comovedora exoração a Jesus, o benfeitor suplicou suas bênçãos para o mistério que seria realizado e, ato contínuo, aproximou-se do aturdido paciente que se fazia acompanhar do obsessor, deslocou-o da sua aura e o conduziu ao campo mediúnico de Dona Margot. De imediato, a abnegada sensitiva transfigurou a face, agora transformada em máscara de ódio, e com a voz estentória começou a deblaterar. Percebia-se a ira do comunicante, que fora tomado de surpresa, já que lhe não passava pela mente ocorrência desse jaez. Depois de proferir palavras chulas, voltou-se diretamente para o benfeitor e desafiou-o com o atrevimento. Vocês, os discípulos do Cordeiro, são paradoxais. Predicam a compaixão e a ternura, a comiseração e a caridade. No entanto, agem de maneira ilícita e violenta. Como se atreve a envolver-me nos seus laços vibratórios, sem a minha anuência, e traze-me obrigatoriamente a este conciliábulo para destruir-me? Desejam repetir as façanhas outrizes das fogueiras da Inquisição, ou que têm em mente fazer?
Sereno e com inflexão de bondade na voz, o mentor asseverou: não lhe impusemos nossa vontade, trazendo-o a esta reunião contra o seu desejo. A nossa preocupação é atender o companheiro que lhe padece a injunção penosa, e para esse mistério tivemos que o receber. Como o amigo se lhe encontra profundamente vinculado, foi arrastado até aqui, e tentando assenhoreá-lo, preferimos dialogar ao invés de apenas o ouvir. E se eu não estiver disposto a esse diálogo, porque tenho sobejas razões para assim proceder, não serão palavras vazias e tentativas piegas de generosidade que irão alterar o nosso convívio multissecular. Este fantoche a que se refere e de que me utilizo é-me de grande utilidade na batalha que travamos contra os fanfarrões espíritas. Dizendo-se herdeiros do Evangelho, são uma burla que toma vulto, porquanto não passam de mistificadores, muito semelhantes aos que vivenciaram no passado, quando, noutra denominação religiosa, afirmavam matar por ordem de Deus. Certamente que agora já não se mata o corpo, mas se fere profundamente a alma, através das bem urdidas calúnias, dos campeonatos da vaidade, das disputas pelas glórias terrestres, que mascaram de falsa humildade. Veja-se, por exemplo, a derrocada em que tombam esses divulgadores da honra, que não a têm, semeadores da fraternidade, que se entredevoram, obreiros da caridade, que não respeitam o lar nem a família, sempre lutando pelas migalhas do prazer e as mesquinhezes do poder. Compreendemos as suas afirmações e lamentamos a realidade de algumas delas. No entanto, é necessário convir que, se não fossem também as injunções obsessivas que padecem esses nossos irmãos doentes, a paisagem seria bem diversa. Tenhamos em pauta o seu próprio caso, utilizando-se de mágoa pessoal, já que teria sido vítima da pusilanimidade daquele que o hospeda psiquicamente, indulo à desordem, naturalmente aproveitando-se do seu temperamento instável e colérico, das suas más inclinações que ainda não conseguiu superar e dele fazendo um mau exemplo. Todos temos os pés fincados em pântanos putrefatos, que remanescem de distantes períodos, quando os impulsos dos instintos básicos eram mais fortes do que os sentimentos elevados de amor e de fraternidade. Quando a ignorância das leis da vida dominava as mentes e as emoções, dando ideia de que o túmulo finalizaria a existência e o ser, com dificuldades de agora ascendermos ao planalto da fé luminosa que nos arranca das sombras dominantes. O caro irmão e amigo, ora no mundo causal, bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte ou a harmonia antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. Disso resulta o emaranhamento entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate e outros padecendo as cobranças, mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém, é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz, quando já poderia dele estar liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Tenho que o massacrar, tornando-o inimigo de tudo e de todos, antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências com os demais e benignidade para com ele próprio. Depois, trabalharei a sua consciência para que desperte, e numa boa ação hipnótica, levá-lo-ei à depressão, para a qual tem tendências fortes, e exultarei com o seu suicídio vergonhoso. Aí teremos duas vitórias. A primeira delas, o exemplo de um adepto da doutrina que se diz afirmar a imortalidade, tombar no autocídio, demonstrando que em verdade não acreditava no que parecia viver. A segunda, o fracasso pessoal que me dará ensejo de o receber aqui e darmos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir.
a um quase imperceptível sinal captado, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passes que atingissem o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar e ameaçava a sua atual vítima de extermínio. Detalhe curioso, podíamos perceber. A médium, educada e moralizada, filtrava as palavras chulas e o automatismo cerebral substituía-as por termos equivalentes, porém de menor teor ultrajante. Todos os membros da reunião estavam comovidos e reflexionavam em torno das sutilezas da existência física. Quantas atitudes infelizes que se tomam, acreditando-se coroado de razões e sendo inspiradas por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Concluíam que tudo aquilo que se passava na instituição dedicada à caridade era resultado de uma urdidura das trevas e de brechas morais dos seus membros, que facultaram os desastres que ora lhe abalavam os alicerces. Sentindo-se asfixiados pelos fluidos benéficos que captava através da médium, exprobou: qualquer tentativa de afastar-me do miserando inimigo será inútil. Hei de utilizá-lo durante a campanha de destruição deste reduto de pusilânimes que vivem às custas da caridade alheia, assumindo posições de mando, como os antigos cardeais da velha Igreja Romana. Afinal, não vejo qualquer mudança entre o cristianismo atual e aquele que tanto censuram, o da Igreja de Roma. Mudaram as formas e conservaram os mecanismos de dominação estúpida das massas ignorantes. Cada membro do conselho é um pseudo-sábio, arrogante e destemperado. Basta-lhe uma negativa e logo se espezinha, sentindo-se ofendido e exigindo tratamento de destaque. Onde está a verdadeira fraternidade? O amor aos pobres e mal-cheirosos que enxameiam em toda parte? Esta, como outras muitas, são obras de exterior para chamar a atenção, para a propaganda sem o espírito verdadeiro do amor e da caridade. Não suporto mais a dissimulação desses pusilânimes e adiro à nova ordem imposta pelos judeus injustiçados para erradicarmos da terra esta maldita seita que é o espiritismo. Sem dúvida, o meu irmão sofisma com muita habilidade. Há, indubitavelmente, muita obra de fachada, como vulgarmente se diz. No entanto, o número de realizações com o selo da mansidão do Cristo e os braços gentis da caridade inspirada pela fé racional é incontável. Não podem as boas aves ser responsabilizadas por aquelas de má qualidade, nem o trigo saudável pelo escarrancho que medra junto às suas raízes, ameaçando-as. O bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem, no entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio. Merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderiam estar nas malhas perversas da criminalidade e da perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus, e por mais intente ser nosso inimigo, especialmente do irmão doente a quem obsedia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando o seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper este curso de ações nefandas e injustificáveis. Ademais, observe quantas pessoas dedicam-se à vivência da fraternidade e da ação beneficente desde que Jesus veio ter conosco. É certo que ainda estamos distantes do ideal, mas nos encontramos a caminho e oportunamente atingiremos a meta a que nos destinamos. Não me interessam os seus argumentos que me desviam a atenção dos objetivos da espada prestes a aplicar o golpe final no miserável. É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus.
porque o seu algoz é também filho de Deus, que se está tornando vítima com a sua posição vingativa. O irmão fala que foi vítima da infâmia e da crueldade, o que é verdade, mas não se trata de uma vítima inocente. Nos arquivos da memória profunda estão registrados os nossos comportamentos, e como não temos alternativa, iremos permitir-nos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu a injunção lamentável. Novamente, o irmão Germano Passos acercou-se da média e com uma voz suave, monocórdia, começou a sugestão: durma e recorde-se, durma e recue no tempo, durma. Simultaneamente, lhe aplicava passes longitudinais, calmantes, que pareciam desenfaixar o perispírito das lembranças atuais e induzia o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio, de imediato. O comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês rico que explorava as pessoas que o buscavam, necessitadas de ajuda econômica. Avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele que hoje lhe padecia nas garras perversas havia-se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe. Quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria, fome, crianças doentes, sofrimentos, insensível, o cobrador recorreu às autoridades que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando-o num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas na situação desditosa. A família, totalmente arruinada, também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Tomado de espanto, ele gritava: Não sou eu esse infame. Sim, sou eu mesmo, recordo-me. Era justo o que eu fazia, afinal, o empréstimo não era uma doação, e o preguiçoso não queria pagar-me tudo quanto me devia. Justo e bom, ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria, sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Considera, interrogou o mentor, justo o método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento? Fosse o contrário, e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu, e o ódio que o tomou encarregou-se de o perseguir na velhice, desditosa e em futura reencarnação, quando se modificaram as paisagens. Tendo o amigo renascido ainda como judeu, reencontraram-se e por isso a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infamante. Acredita justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas? Vítima, algoz, vítima, ou pode interromper esse curso trágico mediante a paz que a todos fará bem e a fraternidade que os erguerá à misericórdia de Deus, o Pai compassivo? O nosso hipnotizador continuou por mais um pouco, com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando-o a fim de que as memórias fossem nítidas. Ouvíamos as considerações do comunicante, mas também víamos aquilo que ele recordava em verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes surgiram dos painéis da memória em contínuo suceder, até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomados de compaixão pelas suas dores antigas. Certamente, prosseguiu o mentor com ternura, os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem justiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, dos seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante, na sanha do desespero,
Mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda de vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão, que não tem o direito de tornar-se árbitro em causa própria e estabelecer comportamentos perversos de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade, com a voz mansa e hipnótica. Vimos então o poder do arrependimento funcionar, quando atormentado algoz bradou: rendo-me, não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-se, sinto falta de ar, de equilíbrio, parece que estou morrendo novamente. Sim, meu amigo, estão diluindo-se as formas de pensamento mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida para que brilhe a luz da esperança e da solidariedade. Num momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento. Entregue-se a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão. Ele o receberá na condição de ovelha transmalhada que se aproxima do redil. Ó, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tende misericórdia de mim. E foi retirado da média ofegante pelo generoso médico hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária que houvera contribuído para a libertação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era possuidora. Logo depois, estava completamente reanimada, quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras. Vivemos a hora da grande crise e vemo-la presente em todos os segmentos humanos, cada um deles assinalado por necessidades de modificação, por cujo momento duas culturas enfrentam-se. Aqui desaparecerá depois de muitas dores e aqui se implantará renovador e fraternal. A humanidade está exausta das guerras internas que resultam do egoísmo de minorias violentas e desequilibradas que ainda não entenderam as nobres finalidades da existência humana. A revelação dos imortais objetiva despertar todas as consciências para a compreensão real dos processos da evolução que ocorrem, apesar das crises de toda ordem. Toda ascensão é feita com dificuldade e nenhuma conquista é lograda sem o contributo do sacrifício. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm o inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. A responsabilidade cristã neste momento é bem definida, qual ocorreu com os mártires que não recusaram o cálice de fel, nem o testemunho com a doação da existência, a fim de que os pagãos pudessem constatar que o mundo de ilusões dilui-se ante a gloriosa imortalidade que permanece. Todos podemos conviver afáveis, mesmo quando temos opiniões diferentes, respeitando-nos uns aos outros e colaborando juntos em favor do bem geral. Sejam, pois, esquecidas as rivalidades impostas pelo orgulho e pela presunção, por ambições injustificáveis e distonias emocionais. A todos, a morte nivela no túmulo, permanecendo diferentes os valores de que cada qual seja possuidor. Não há outra alternativa para que a paz se estabeleça entre todos os trabalhadores do Evangelho. Cada um disputa a honra de melhor servir, de apagar-se no anonimato da compaixão pelos mais pobres e sofredores, constituindo-se demonstração da abnegação, conforme o exemplo do inolvidável Mestre de Nazaré. Em razão da presença de pessoas humildes e amantes desse nosso reduto de socorro, suas preces e preocupações chegaram ao Senhor, que ouviu as suas súplicas e atendeu-as, enviando trabalhadores do mais alto, para que fossem interrompidas as agressões das trevas e recuperados os patrimônios de amor e de bondade para com todos. Ninguém ruma ao abandono, sempre assistido pelas forças do bem inominado, a que se deve entregar sem exigências nem reclamações, procurando-se entender os desígnios da divindade, que sempre objetivam o progresso e a felicidade dos espíritos. Torna-se mais fácil a jornada e menos penosa as aflições.
mesmo quando se é convidado aos resgates mais severos, o que proporciona alegria e bem-estar. Concedeu ao outro, àquele que se vos opõe, o direito de assim pensar, não se facultando, no entanto, entrar em debate ideológico, por vaidade ou desejo de submetê-lo, porque a verdade absoluta somente o Pai conhece. Combatei, pois, o bom combate, a fim de que, terminada a vossa tarefa terrestre, possais dar conta da vossa administração, como afirmou o apóstolo Paulo, ao encerrar o seu luminoso périplo na carne. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa e esportiva, no trabalho, onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo vos fará conhecidos e imitados. Exoramos ao Senhor as suas bênçãos, para este e os momentos futuros, embora reconhecendo que a luta ainda não terminou, porém agora estais com mais eficientes instrumentos para o combate em nome do bem. Silenciou, enquanto lágrimas de emoção escorriam pelos olhos de todos nós ali presentes. Alguns espíritos que se compraziam em gerar problemas na grei, igualmente haviam sido levados a participar da reunião, e ao ouvirem as nobres orientações, não se puderam furtar a emotividade e a saudade de Jesus, o amigo verdadeiro de todos nós. Foi proferida a prece de encerramento, e os encarregados de conduzir os convidados aos seus lares puseram-se a caminho, deixando o santuário mergulhado em suave claridade que impregnava o ambiente. Algumas entidades trabalhadoras do núcleo prosseguiam na sua azáfama, enquanto nosso grupo retornou à sede, onde nos hospedávamos. A madrugada ainda se encontrava amortalhada nas sombras, aguardando o rosto luminoso do amanhecer. Uma alegria silenciosa nos dominava, por constatar a vitória do amor em relação ao ódio, o bem em relação ao mal, e sentíamos uma gratidão impossível de ser definida, por estarmos entre aqueles que foram convidados para o labor. Os desafios prosseguiriam, é certo, porque as lutas enrijecem as forças, mas as circunstâncias agora seriam outras, e os corações estariam equipados dos recursos próprios para o trabalho de autoiluminação e de compaixão aos agressores.